Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal RH Business. Eu sou a Ana Paula e hoje trago uma excelente notícia para vocês. O auxílio emergencial vai voltar novamente. Recebemos aqui mais uma confirmação sobre esse assunto maravilhoso, na qual muitos estão esperando ansiosamente para conseguir, não é mesmo? E eu tenho novas informações por parte do governo. Eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, o trecho do vídeo falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês gostem. É notícia boa, por isso que todo mundo que recebe benefício do auxílio emergencial, do Bolsa Família, deve assistir esse vídeo até o final. Então fique com a gente até o final. Deixe o seu gostei no vídeo para valorizar o nosso trabalho, fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. Também não esqueça de deixar aqui nos comentários de qual cidade e estado você fala, pois aqui no nosso canal é um canal de programas sociais do governo, ou seja, nós trazemos informações sobre auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio Merenda, Auxílio Creche, Vale Gás, todos os demais programas sociais que existem, cesta básica, kit alimentação, enfim, todos os benefícios sociais que existem por parte do governo federal, governo municipal e estadual, nós trazemos aqui. Trazemos o que está na lei, trazemos coisas que a mídia não te mostra, por isso é importante você ficar aqui no canal com a gente acompanhando as notícias diariamente para se manter atualizado dos seus direitos e do futuro também dos benefícios, já que o governo está fazendo muitas mudanças. Ano que vem é ano de eleição e até o final desse ano muita coisa vai mudar. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a volta do auxílio emergencial. Eu tive que compartilhar com vocês essa notícia para a gente poder aí ver o que está acontecendo por trás dos bastidores, já que esse é o objetivo do canal, informar você sobre o que acontece por trás dos bastidores. Então fique até o final do vídeo, não esqueça, se não é inscrito, de se inscrever, deixar o like e compartilhar o conteúdo. Então fique aí com o vídeo, muito obrigada pela companhia, um beijo e depois comenta o que vocês acharam sobre isso. Diogo Schelp, a Bruna mencionou que a oposição está mais contrária à lógica ao governo do que a própria PEC, né? Você acredita que existe uma contradição, ainda mais esses partidos que têm uma tradição de aprovar benefícios para o povo, né? Enfim, PT, por exemplo, se negar a aprovar uma PEC como essa, não existe uma contradição nesse sentido? Alina, eu concordo que existe uma contradição. Acredito que se estivéssemos na mesma situação no governo Dilma Rousseff, o PT, o governo, estaria defendendo a aprovação imediata de uma mudança na PEC, né, na mudança nessa fórmula de cálculo do teto de gastos, por exemplo, que na verdade nada mais é do que fazer um rombo no teto de gastos. Então sim, eu vejo essa contradição, acredito que se fosse o governo do PT, eles estariam defendendo a aprovação desse projeto. Agora, a gente precisa analisar a questão também de fora, né, não se colocando nem nos sapatos do PT, nem nos sapatos do governo, e imaginar, entender o que isso representa para a economia. A verdade é que essa PEC, ela cria uma situação que não apenas permite aí conseguir um bolo de dinheiro para pagar esse auxílio maior até o final do ano que vem, que é um ano eleitoral, mas também abre a porteira aí para emendas maiores, também para um fundo eleitoral maior, né, dinheiro de campanha maior para os partidos, bem mais, né, os 80 bilhões, quase 90 bilhões de reais é bem mais do que o necessário para pagar esse auxílio. E isso tem um impacto na economia que é inegável, né? Então, no fim das contas, isso pode levar a uma elevação da taxa de juros, por exemplo, que por sua vez leva a uma desaceleração da economia. Desaceleração da economia significa menos geração de emprego. Então, vira um ciclo vicioso e, no fim das contas, não era a melhor solução. Olha, na verdade, eu entendo assim esse raciocínio do Diogo Schelp, porque eu não entendo esse mesmo raciocínio na boca da oposição, sendo que em 2016, né, quando o governo Temer brigou para colocar aí o teto de gastos, a gente teve uma movimentação do PT por todas as universidades, usando universitários, usando toda a comunidade escolar, né, mobilizando, colocando a Antifa na rua. A gente teve uma mobilização intensa em campos universitários, enfim, intensa contra essa PEC, né? Então agora o que eu acho curioso é justamente a oposição a usar os argumentos que o Diogo traz aqui. O Diogo é um analista, tudo bem ele falar que isso pode trazer complicações para a economia, uma vez que a gente tem uma série de emendas previstas aí, né? Inclusive
contando-se como, digamos assim, instrumentos para você conseguir maioria e se aprovar a PEC. Agora, o que é muito difícil de entender é a Gleisi Hoffmann preocupada com a economia. O que é muito difícil de entender é toda a oposição preocupada com a economia, mesmo porque a oposição foi aquela que disse: não, vamos salvar vidas, que horror esse presidente falando de economia a gente vê depois. Ué, mas agora eles querem economia no momento que o Auxílio Brasil serve para tapar o buraco, tapar a catástrofe gerada pelo fechamento, pelos lockdowns, fechamento de comércio ao longo da pandemia. Veja, a gente está pagando um preço alto, e um preço alto duplo, porque o Centrão não negocia barato. E daí todo mundo sabe disso. O PT em primeiro lugar, porque o PT pagava mesada para conseguir voto do Centrão, então o PT conhece, sabe como o Centrão funciona. É muito mais difícil quando você vai por meio do acordo, liberação de emenda, do que quando você fazia tática José Dirceu de pagar mesadinha. Na época da mesadinha era mais fácil comprar aquele pessoal. Hoje em dia, por meio do acordo, fica mais complicado. Então, assim, me surpreende ver esse mesmo argumento aí que o Diogo Schelp está evocando na boca da oposição, que lutou muito ferozmente contra a PEC do teto de gastos lá em 2016, no governo Temer. Pretende complementar, Diogo? Não, eu acho que foi só um complemento. Só discordo da Bruna na questão do isolamento social, no impacto que se atribui à situação econômica que nós vivemos hoje. Com certeza, a pandemia teve um impacto na atividade econômica como um todo. As medidas de isolamento tiveram também seu impacto nessa atividade econômica. Agora, a inflação, que é um dos problemas econômicos que estamos vivendo, não tem relação com as medidas de distanciamento social. A inflação é resultado de uma oferta menor, que tem a ver com, por exemplo, quebra de safra, a alta do dólar, né? Outras questões que não têm relação aí direta com essas medidas que foram adotadas. Mas sim, é um cenário que muitos chamam de tempestade perfeita, né? Tudo que pode dar errado, dando errado ao mesmo tempo. Só lembrando uma coisa, que esses próprios elementos, esses componentes que o Diogo trouxe aí à discussão, eles são consequência da pandemia em âmbito mundial, né? A gente teve aumento de barril do petróleo, dólar subindo, todas as economias elas sofreram sim com a pandemia, porque todo mundo acabou entrando em estado de guerra, né? Algo parecido com estado de guerra, e isso gerou impacto. No caso do Brasil, eu acho que a inflação, é inegável a gente reconhecer que o próprio auxílio emergencial, nessa distribuição de dinheiro por parte do governo, está por trás da inflação, né? Muitos dos críticos do governo da base conservadora entendem o seguinte: aquele era o momento de resistir a medidas assistencialistas e não sair distribuindo dinheiro. A partir do momento que se saiu distribuindo dinheiro, a partir do momento que se apelou aí ao assistencialismo, abriu-se a porteira para a inflação. Então, também a inflação eu vejo sim como resultado da pandemia, uma vez que com o fechamento das portas e uma enorme falta de possibilidade de trabalho para as pessoas que trabalham com o chamado capital de giro baixo, sabe? Pessoas que vendem comida na rua. Essas foram as pessoas que sofreram com a pandemia mais do que quaisquer outras, tá? A classe média se manteve trabalhando em home office nas empresas, a gente teve aí professores também, escolas particulares mantiveram trabalho, os professores continuaram recebendo, ainda que não tivesse estruturas, escolas públicas para manter aí o funcionamento, mas aqueles que trabalham com capital de giro baixo, aqueles que dependem do dinheiro que ganharam hoje para reinvestir amanhã e sair para a rua e vender, sei lá, os ambulantes mesmo, esse tipo de população, né, os informais, foram aqueles que mais sofreram e que mais dependeram do auxílio emergencial. Então, para mim, é inegável que, ainda que de maneira indireta, a situação, o quadro econômico que a gente hoje é, direta ou indiretamente, consequência da pandemia. É um custo alto a gente vê aí um governo conservador ter de lidar com isso, justamente por... Eu vejo que o Diogo Schelp está evocando na boca da oposição, que lutou muito ferozmente contra a PEC do teto de gastos lá em 2016, no governo Temer. Pretende complementar, Diogo? Não, eu acho que foi só um complemento. Só discordo da Bruna na questão do isolamento social, no impacto que se atribui à situação econômica que nós vivemos hoje. Com certeza, a pandemia teve um impacto na atividade econômica como um todo. As medidas de isolamento tiveram também seu impacto nessa atividade econômica. Agora, a inflação, que é um dos problemas econômicos que estamos vivendo, não tem relação com as medidas de distanciamento social. A inflação é resultado de uma
oferta menor, que tem a ver com, por exemplo, quebra de safra, a alta do dólar, né? Outras questões que não têm relação aí direta com essas medidas que foram adotadas. Mas sim, é um cenário que muitos chamam de tempestade perfeita, né? Tudo que pode dar errado, dando errado ao mesmo tempo. Só lembrando uma coisa, que esses próprios elementos, esses componentes que o Diogo trouxe aí à discussão, eles são consequência da pandemia em âmbito mundial, né? A gente teve aumento de barril do petróleo, dólar subindo, todas as economias elas sofreram sim com a pandemia, porque todo mundo acabou entrando em estado de guerra, né? Algo parecido com o estado de guerra, e isso gerou impacto. No caso do Brasil, eu acho que a inflação, é inegável a gente reconhecer que o próprio auxílio emergencial, nessa distribuição de dinheiro por parte do governo, está por trás da inflação, né?